o assunto por aqui é a produção brasileira de café. Nós tivemos no último dia 18 de janeiro a apresentação dos dados oficiais da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em seu primeiro levantamento para a safra nova. E ela trouxe uma produção total, combinando arábica e conilon, de 58 milhões e 80 mil sacas de café. Para falar como é que vem a produção de café brasileira, também o sentido, em relação às estimativas de produção, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Raquel Miranda, ela que é a assessora técnica da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Raquel, obrigado pela sua participação. São os primeiros números oficiais apresentados para o café no Brasil em 2024. E eu quero saber como que a CNA, como é que vocês estão entendendo essa produção brasileira, principalmente por conta das questões climáticas que o produtor de café tem enfrentado, principalmente em Minas Gerais. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar falando com você novamente. Então, nós analisamos aqui tecnicamente os primeiros números da Conab, para a safra que será colhida em 2024, e, de fato, é uma safra importante, um ano de bienalidade positiva, safra cheia para o produtor, mas que esses números eles poderiam ser melhores se o clima ele tivesse sido mais favorável. Que nós temos que fazer uma reflexão importante de que a tendência é que ano após ano, tanto o pacote tecnológico do produtor quanto a adoção de novas tecnologias e a capacitação desses produtores melhore, de um ano para outro. Isso é verdade. Então, o principal impacto para as safras de café, tanto quanto elas são positivas, quanto são menores, é exatamente o clima. Nós tivemos aí safras extremamente prejudicadas em 2021, 2022, 2023, uma recuperação tímida, e agora, em 2024, uma recuperação importante, mas que ainda não é uma safra recorde, apesar de ser a nossa terceira maior safra, de acordo com a série de dados da Conab, e que vem aí dar um fôlego para o mercado, principalmente ajudar na recomposição dos estoques, mas que o consumo também mundial ele continua crescendo, então o cenário que nós acreditamos, pelo menos no médio prazo, é de que os preços eles continuarão firmes, porque apesar de uma safra cheia, ainda é uma safra aquém do que muitos players do mercado estavam esperando. Raquel, vou começar perguntando assim mais especificamente sobre o arábica, depois a gente fala de conilon também. No arábica foram estimados 40 milhões e 700 mil sacas, um pouquinho mais do que isso, em relação a esse ano com bienalidade positiva. Quando a gente olha esses números e olha a volatilidade que tem no mercado, a gente entende que também os operadores, principalmente em Nova York, têm visto muitos números de outros levantamentos de instituições privadas e até mesmo do departamento norte-americano. Como você enxerga hoje a oferta e demanda especificamente para o café arábica? Sim. Não dá para falar hoje de preço de café arábica sem mencionar também os robustas, que no caso no Brasil nós temos o conilon e o robusta, porque parte da volatilidade que tem atingido o mercado de arábica, ele vem por uma escassez, não completa, mas uma diminuição da oferta do robusta ao redor do mundo. Então, hoje nós estamos num período de plena oferta do Vietnã, que é o segundo maior país produtor de café no mundo, e o principal da variedade canéfora, que são os robustas e os conilons. E o Vietnã ele também passa por problemas climáticos e uma sinalização de que a colheita também do Vietnã ela foi aquém do desejado. Essa menor oferta do conilon leva a que muitas torrefações, nossos principais compradores internacionais, aumentem o blend do arábica também em suas torras, maior percentual de arábica, porque quando nós olhamos tanto para o mercado doméstico brasileiro quanto para o mercado internacional, o diferencial do arábica e dos canéfras, ele reduziu muito, aumentou o percentual de canéfora nos blends durante a pandemia, isso foi observado, e agora nós estamos vendo em alguns casos uma reversão e um aumento agora também do arábica,
Outro player muito importante para o mercado de arábica, já que a sua pergunta foi específica para a arábica, é a Colômbia. E em anos de El Niño, a Colômbia também ela não passou imune às questões climáticas. E também temos sinalização, a Colômbia é um pouco diferente, porque eles colhem café todos os meses do ano, basicamente não é como o Brasil, que tem uma janela de colheita muito estreita, né, e centralizada, ali geralmente no inverno brasileiro. Mas a Colômbia, desde o ano passado e esse ano também, a sinalização que o clima, né, tem prejudicado a colheita e as exportações da Colômbia, e isso também é um fator que contribui para a volatilidade do mercado. Mas não é só isso, como eu disse, nós estamos também em um mercado sinalizando consumo aquecido, principalmente devido ao inverno europeu, bem rigoroso, isso também nos Estados Unidos, que é um importante comprador e consumidor de café brasileiro. Então, o inverno mais rigoroso, há uma tendência do aumento de bebidas quentes, entre elas o café. Então, nós temos um cenário de oferta global não tão confortável e, ao mesmo tempo, uma sinalização de aumento no consumo, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Raquel, eu aproveito para pegar a carona, já que citamos o Conilon e você lembrou muito bem a respeito dessa oferta menor dos vietnamitas em relação ao ano de 2024. A produção estimada pela Conab é maior do que a do ano passado, chega a 17.330.000 sacas, 7% maior, um número mais ou menos assim. Só que, por exemplo, é inferior a 2022, que passou de 18 milhões de sacas. Em relação a esse café Conilon brasileiro, a destinação dele em relação à indústria, em relação até mesmo a embarques, como é que deve ser trabalhado neste ano esse café Conilon que ficou mais raro no mundo? Sim. Nos últimos 2 anos, nós observamos uma menor exportação total do Conilon e a indústria brasileira absorvendo mais esse produto. Né? O consumidor, aí estou falando com diversos consumidores ao vivo agora, o consumidor sentiu no bolso a alta, né, do café nas gôndolas de supermercado. Isso reflete uma alta dos preços internacionais como um todo. E o arábica e o Conilon, ele tem uma diferença de preço por uma questão genética da planta. As plantas de canéfora, que é o robusto e o Conilon, são geneticamente mais produtivas do que o arábica, explicando assim de uma forma bem grosseira. Então a indústria brasileira, em muitos casos, aumentou o blend dos canéfras em suas composições para reduzir custos, o que não significa, em hipótese alguma, redução da qualidade. Isso é muito importante o consumidor ter isso em mente, porque nós temos Conilons robustas de excelentíssima qualidade para ofertar tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. E o que nós observamos nos últimos anos é que a indústria brasileira absorveu mais esse produto internamente, que houve uma menor exportação dos nossos canéfras para o mundo, né? Então nós exportamos mais arábica e menos robusta. Acredito que em 2024 essa tendência deve ser mantida. Recentemente, há umas 2 semanas atrás, o canéfora, né, que é cotado na Bolsa de Londres, ele atingiu a sua máxima histórica, né? Ultrapassou $3.000 a tonelada do canéfora. Então, como esse produto ele fica menos atrativo também para o mercado internacional, eu acredito que em 2024, ainda a gente está em janeiro, é cedo para falar, mas que as exportações de robusta devem ser mais tímidas, né, tanto do robusta quanto do Conilon, mas também é importante o produtor entender que o mercado interno muitas vezes tem pagado preços muito atrativos por esse café, o que muitas vezes torna a exportação também não tão atrativa quanto em outros anos.